Olá pessoal, estamos aqui para encerrar nosso ciclo de estudos a respeito da Lei 11.101, a Lei de Recuperação de Empresas, para entrar no tópico a respeito da liquidação e o encerramento. Este tópico aqui, a gente precisa entender que para finalizar este processo de recuperação ou processo falimentar, neste caso basicamente o processo falimentar, a gente precisa fazer aquilo que se chama liquidação e também o encerramento. Então, liquidar é realizar o ativo e solver o passivo. O que é realizar o ativo? É vender todos os bens, que sobraram, que remanesceram nesta massa falida para apurar o dinheiro necessário para solver o passivo. O que é solver o passivo? Nada mais, nada menos do que pagar os credores, E este processo de liquidação, esse processo tem duas fases, uma fase informativa, onde se faz a verificação desses créditos, onde faz o levantamento desses bens, e essa fase executiva, onde vai se ocorrer essa liquidação. Então, para ocorrer a liquidação, a gente precisa primeiro fazer o quê? A arrecadação dos bens. O artigo 103 vai definir que o administrador judicial, olha, mais uma competência, mais uma atribuição deste personagem fundamental e central do processo de falência. O administrador judicial deverá comparecer ao estabelecimento empresarial e fazer o quê? Nada mais, nada menos do que um inventário. Ele vai anotar, conferir e lançar neste inventário todo o patrimônio que exista, que guarneça este estabelecimento empresarial. E aí ele vai fazer um relatório detalhado e dentro das competências, das atribuições deste administrador judicial está em fazer o quê? A avaliação. Então ele faz o inventário, ele relaciona esses bens e já atribui valor a estes bens. A lei já estabelece também que se ele se sentir incompetente, se não tiver o conhecimento necessário para atribuir valor a este bem, que ele poderá solicitar ao juiz que haja a contratação de um avaliador, de um perito que possa fazer isso também em seu lugar. Outro fator que também é da atribuição deste administrador judicial nesta fase final é a chamada lacração do estabelecimento que se encontra no artigo 109. A lacração é uma medida de cautela, uma medida de segurança que visa manter íntegro este patrimônio. O que pode acontecer quando ocorre a decretação da falência? Pode ocorrer a dilapidação, o próprio devedor ou terceiros credores podem ir lá, esses credores mais ágeis, podem chegar lá e retirar deste estabelecimento bens, patrimônio que serviria para pagar o conjunto de credores e não especificamente aquele que se apossou daquele bem, principalmente bens móveis. Então a lacração tem por esse objetivo, o administrador judicial vai lacrar todas as portas deste estabelecimento visando guardar, manter íntegro todo o patrimônio inventariado deste devedor falido, desta massa falida, melhor dizendo. O artigo 85 também traz um outro momento interessante, um outro assunto interessante que tem a ser abordado, é chamado a restituição. O que seria a restituição? Restituição é a possibilidade que é dada, a princípio, àquelas pessoas que, porventura, tenham dentro do estabelecimento bens que são seus. Vamos supor aqui, por exemplo, este empresário que teve a sua falência decretada, ele loca equipamentos. Então, ele loca equipamentos de terceiros no seu processo produtivo e aí é decretada a falência, o administrador judicial chega, relaciona aquele bem, alguém chega, não, esse bem não pertence ao devedor. O que o administrador vai fazer? Nem tomar conhecimento. Para todos os efeitos, aquilo pertence ao devedor. E ele relaciona. Posteriormente,
esse proprietário deste bem que estava dentro deste estabelecimento, ele tem que fazer um pedido judicial, uma ação incidental ao processo falimentar, requerendo a restituição deste bem que ficou dentro deste inventário, que ficou guardado dentro deste estabelecimento empresarial. Então, a maneira correta dele retirar este patrimônio, este bem seu que lhe pertence, que está dentro deste estabelecimento, que foi lacrado ou que simplesmente foi relacionado este bem dentro do inventário feito por este administrador judicial. Uma outra perspectiva dessa restituição é a possibilidade de pessoas que fizeram vendas a prazo para este devedor que estava na iminência de sofrer uma sentença de falência, de pedirem a restituição destes bens que foram vendidos para ele. A lei vai estabelecer, nesse artigo 85, que todas as pessoas que venderam a prazo para este devedor no prazo anterior, de 15 dias anteriores à sentença declaratória de falência, podem requerer ao juízo o pedido de restituição destes bens. Tá? Se porventura estes bens já tiverem sido desviados, eles poderão requerer uma quantia equivalente a este valor. E essa quantia equivalente a esse valor deste bem será classificado como um crédito extraconcursal, que você vai observar lá no artigo 84, os créditos extraconcursais são os créditos que têm precedência no recebimento, Então, eles vão receber primeiro do que os créditos classificados lá no artigo 83. Então, esse pedido de restituição é considerado como crédito extraconcursal, ele só vai receber depois dos credores que têm salários atrasados. Por fim, nós temos aqui mais dois tópicos, a chamada destinação antecipada de bens. O que a gente tem que entender aqui a respeito da destinação antecipada de bens? A destinação antecipada de bens, ela é uma possibilidade que o juízo tem, desde que seja provocado pelo administrador judicial, pelos credores, de fazer a venda antecipada do momento adequado no processo de falência. Aqueles bens de fácil deterioração, aqueles que perdem valor, ou aqueles bens que a sua conservação demanda um valor muito alto, uma quantia muito grande de recursos para a sua manutenção, eles poderão ter a sua venda antecipada. Então, a destinação antecipada é uma forma de fazer com que seja valorizada a massa. Então, essa é uma das possibilidades também que existe. E, por final, nós temos o quê? Nós temos a extinção das obrigações do falido. E o que seria essa extinção das obrigações do falido? Seria a parte final deste processo de falência. Seria aquele momento em que o devedor ele pode exigir que sejam extintas suas obrigações e aí que se abra a possibilidade para que ele possa voltar a empresariar novamente. E o artigo 158 e 159 vai trazer aí uma série de possibilidades em que pode ocorrer a extinção da obrigação do falido. A primeira forma de extinção da obrigação do falido, ela é clara, ela é óbvia. Se ele pagar todos os débitos, se ele estiver sanado todas as dívidas, hipótese rara de acontecer. A segunda hipótese, um pouco mais provável, é que ele tenha pago pelo menos até 50% dos créditos quirografários. Se você já está aqui, nós já estamos no final do estudo, você já sabe que os créditos quirografários estão em 6º lugar na classificação lá do artigo 83. E a última possibilidade é a chamada da prescrição temporal. Passados 5 anos da sentença de falência, esse devedor pode pedir a sua habilitação, a sua reabilitação, mediante ao juiz. Então, se passar 5 anos, ele pode pedir a sua habilitação. O último ponto a ser observado
é que essa reabilitação no prazo de 5 anos, ela vai ocorrer se este devedor não cometeu crime falimentar. Se este devedor cometeu crime falimentar, o prazo prescricional dobra de 5 para 10 anos. Então, se ele cometeu um dos crimes previstos na Lei 11.101, o prazo de prescrição, né, dessas obrigações e que possibilitará o pedido de reabilitação subirá para 10 anos. É isso aí, muito obrigado.